Oi, gente, bem-vindos a Bate-Papos. Hoje temos convidadas especiais, a Nicole e a Bianca do Fala Frida. Hoje a gente quer conversar e trazer ideias práticas para a gente dar aquela cuidadinha no nosso discurso e repensar, ou na verdade ter ferramentas para lidar com situações onde a gente identifica algum tipo de injustiça, né? Algum tipo de desequilíbrio. E muitas dessas coisas são tão naturalizadas que a gente não percebe. Então a gente pensou em trazer alguns exemplos aqui concretos e ferramentas para lidar com esses exemplos, para que a gente tome cuidado e tenha um discurso, tenha uma prática mais inclusiva. Olha só que legal, gente. Exatamente, sabe? Porque a palavra possa estar de acordo então com essa atitude que você tem lá, né, com as pessoas. É muito bom, né? Sim. Minha gente, só fala menina de inclusão. Tá bom, vamos lá desconstruindo passo a passo. Mas isso talvez possa ser já um exemplo. Vamos começar a trabalhar? Lembra essa história das meninas que aconteceu lá no teu trabalho? É, assim, todo mundo, eu ficava observando, né, o pessoal da secretaria, eu trabalho numa instituição de ensino. E aí teve um dia que eu cheguei pra elas e falei assim, todo mundo chama vocês de meninas, né, e delas, né, vocês não são meninas, né, elas. Então, assim, o que a gente poderia substituir? As profissionais da secretaria, as mulheres da secretaria, se são só mulheres. O próprio nome, chamá-los pelo próprio nome. Pelos nomes que assim, que possivelmente muitas pessoas nem sabem quais são, né? Então existem alternativas. Mulheres, assim, não somos meninas mais, somos mulheres. E a problemática envolvida no a gente reproduzir isso, né? Por exemplo, eu chamar vocês de meninas num contexto profissional tem uma qualidade de diminuir isso, né? É uma sutileza, mas que ela apresenta todo um espectro de ação aí, de posição social, de lugar de fala, enfim, todas as coisas que a gente vai... É como se sempre que as meninas fizessem fosse alguma brincadeirinha. Eu tenho outro exemplo. É suavizado, né? Isso. São esses que querem aparecer no vídeo, são mais massa. Quando eu tava fazendo estudando no doutorado, numa instituição bem conhecida no Brasil, a diretora e a vice-diretora eram mulheres, tá? E elas cansavam de ouvir a seguinte expressão, quando as duas estavam conversando: o que vocês estão fofocando aí? A diretora e a vice-diretora de uma das principais instituições de ensino do Brasil. Será que se fossem homens eles diriam isso pra eles? Não, aí eles estariam deliberando. Fazendo negócio, planejamento, qualquer coisa. Coisas estratégicas. Importantes, né? Coisas relevantes para o mundo, enfim, né? Então a gente discutia esse sexismo nas aulas, né? Que elas eram professoras que me davam aula, então a gente discutia isso na sala de aula. Nossa, E que como isso aparece na linguagem de uma maneira então muito sutil, assim, muito inocente, digamos assim, parece que sem perigo, mas ele se reflete na verdade no valor que você dá efetivamente pro lugar que aquelas pessoas ocupam, né? A seriedade, né? Isso. Uma pessoa conhecida também, ela estava lá numa sala de reuniões repleta de mulheres. E aí chegou o último elemento da reunião, que era um homem. E ele chegou e falou algo do tipo: nossa, com tanta mulher aqui, deve estar saindo alguma receita de bolo. Ou então, tipo, e as brigas de mulher que vai, então arranca o cabelo. Isso, e as pessoas querem assistir, quem vai puxar mais, alguma coisa assim. Briga de homens é que eles estão muito apaixonados pelo trabalho, pela causa. Briga de mulher, a gente vai lá e incentiva e quer ver sangue, quer ver cabelos no chão, né? Então... E provavelmente uma receita de bolo que vai ser usada no lar, né? No doce do lar, não vai servir para uma chefe de cozinha, porque isso também é um outro departamento, né? Então... Bom, já que a gente está no ambiente de trabalho, né? Não dá para não falar do cafezinho, que normalmente é pedido para as mulheres e que eu acho que, por exemplo, se a gente toma consciência disso, né? Porque na verdade é a mulher ocupando esse espaço novamente do lar no ambiente de trabalho. Então, tu assistir
Claro que um favor, uma coisa não custa nada, mas tu assistir isso repetidas vezes, ou dependendo até uma vez, mas num contexto esquisito, num contexto onde tem jogo de poder, alguma coisa assim, não custa nada tu, por exemplo, vendo essa cena, te oferecer para fazer. Não, Isso. deixa, né? Até porque você lembra da última vez em que você viu um homem nesse lugar, daquele que serve o cafezinho numa empresa? É difícil de lembrar, né? Porque é difícil de acontecer mesmo também, Ou então, né? sendo uma terceira pessoa e vendo uma mulher de novo indo pegar o café, você pode se oferecer e dizer: fulano, será que você poderia dessa vez pegar o café pra gente? Valeu. Sim. Né? Então, às vezes, uma terceira pessoa pode gentilmente também fazer uma troca, ser né? fazer um rodízio. Ou Sugerir o rodízio. instituir, sugerir o rodízio de papéis. Que boa ideia, né? que boa ideia. Então, que daí não fica pesado pra ninguém. Não sei fazer. Bom, todo mundo Já que o aprende. café é algo que todos querem desfrutar, todo mundo pode fazer parte desse Não, e todo desse mundo processo, tem né? condições de aprender. É. Assim, filtro, café, água. É uma questão de quantidade, não é? É uma questão de prática, né? Na academia o pessoal toma muito café, né? E quando eu tava no meu pós-doc lá no NIH, tinha essa questão de sempre pedirem para as meninas, para as mulheres fazerem. Não é um fácil caminho, mudar, gente, né? não é fácil. Desde a primeira vez, tu tá percebendo isso, é um caminho, É. exatamente o caminho, né? Da gente prestar atenção no que tá dizendo. Não né? desista, não é É. fácil. Continua. Leva meses, né? Às vezes. Foi uma vida inteira falando assim, Menina, sendo né? chamada e sendo chamada, né? Sim. Então, e aí o que a gente fez? A gente acabou meio cansadas, de sobrecarregadas, de sempre ter que fazer o café. Ou quando a gente fazia, às vezes a gente ia tomar, já tinha acabado. Aí a gente botou um SOP, sabe? Um protocolo operacional do lado da cafeteira, autoexplicativo, quanto se coloca, quanto de água, como é que liga, mas assim, nos mínimos detalhes, gente, pra chimpanzé, tá? É a desculpa de não sei fazer Não estará mais presente, então. Ótimo. Então, é isso, né? Acho que mudar as práticas. E certamente nas primeiras vezes isso fica esquisito, tá? Mas eu nunca fiz isso é estranho. Mas depois a gente pensa, a primeira vez vai ficar aguado, muito forte, mas a segunda já vai estar um pouquinho mais no tom, na terceira... E eu acho que assim, vamos imaginar que tu parte desse lugar, eu não sei fazer. Então, essa posição é uma posição, digamos, 1.0, onde você está totalmente ancorado numa zona de conforto e você tem todo um aparato social que te permite estar naquela posição. Ficar naquele lugar. Então, quando você começa a exercitar isso e sai para tentar fazer o café e acerta um pouco mais, um pouco menos a cada vez, isso já tem uma mudança de posição enorme. Né? Então, assim, de justamente sair, e aí você percebe que quando você sai desse ponto para o café, você pode sair para a louça que está na pia, para um gesto, para uma pessoa na rua, enfim, isso é uma prática que ela vira uma base para outras, né? Depois. Então acho que é significativo. Né? O cafezinho. É muito simbólico, né? Simbólico. É muito simbólico. Sim. Isso é assim, a gente percebe bastante. Assim, as pesquisas mostram, além da gente perceber na prática, né, que as mulheres têm muito mais chances de serem interrompidas em reuniões por homens e por mulheres. Tá? Então, isso, assim, de novo, é uma coisa que todo mundo precisa arregaçar as mangas e fazer e mudar. Então, o que a gente pode fazer num contexto de uma reunião que a gente está vendo uma mulher ser interrompida por outra pessoa? Então, uma primeira coisa é levantar o braço e dizer, olha, fulano ou fulana que está interrompendo, você poderia deixar a Paty terminar? De falar, ela ainda não terminou. Ela tá pedindo a palavra. Vamos então, escutar, colega. uma terceira pessoa fazer uma intervenção em prol da pessoa que está tendo o seu direito de fala interrompido, da pessoa que está sendo silenciada. Isso é uma coisa que todo mundo pode fazer. Né? Então... Ou até, de repente, se a situação for, tu não te sentir tão confortável em fazer isso de forma direta, tu pode devolver a fala, né? Tipo, levanta mais só um pouquinho, eu não entendi bem o que ela estava falando, e eu de repente fazer uma pergunta específica para que ela volte ao assunto e ajude a pessoa a retomar esse lugar, né? A própria pessoa que foi interrompida, a própria mulher que foi interrompida pode dizer assim, calma, deixa eu terminar, deixa eu concluir, eu não terminei de falar.
elevar um pouquinho o tom de voz de uma forma respeitosa, educada e dizer, olha, calma, deixa eu terminar de falar, aí esse aqui você comenta. Então isso também é uma coisa que nós mulheres, podemos fazer por nós mesmas. Que é, de novo, um novo exercício da gente conseguir ter mais espaço, né? Isso. E eu acho que me veio aqui um pouco uma ideia geral, que às vezes você não dirige especificamente essa fala para uma pessoa em especial, porque às vezes isso gera um constrangimento, que não é em si uma coisa ruim, mas às vezes uma coisa necessária. Mas a ideia é que, vamos lembrar que se trata de uma reunião e todas as pessoas aqui podem falar, podem enriquecer a nossa conversa, o trabalho que a gente está fazendo. Então a gente precisa criar um espaço para que todas possam falar aquilo que elas estão pensando, as ideias que elas têm, etc. Né? No sentido mais de dinâmica, Isso, né? no sentido de chamar atenção para a dinâmica. O grupo, todos somos responsáveis por essa dinâmica em que todos olham para todos e nesse sentido percebem quando alguém está querendo falar, enfim, né? E nessa linha dá para ter até um artefato, alguma coisa física, assim, sei lá, um martelo vermelho de brinquedo. Quando alguém interrompe, alguém pode levantar aquele objeto, qualquer que seja. E aí, sem você precisar falar, simplesmente um gesto, lembra, aí a pessoa, opa, porque às vezes a gente tá na empolgação, aqui a gente às vezes também tá fazendo isso, né? Então, claro. Às vezes não é assim, necessariamente uma coisa, quero cercear a outra pessoa, quero silenciar a outra pessoa. Não, a gente sabe que não se trata disso. Às vezes pode até se tratar, mas a gente sabe que muitas vezes não se trata disso. Então é mesmo um exercício de uma prática de convivência mais respeitosa. Então às vezes um objeto, que daí fica alguém, aí inclusive a pessoa que levanta o objeto pode variar em cada reunião daquela equipe, sei lá. E aí faz esse papel de tentar perceber, e aí cada um vai poder perceber o quanto um interrompe o outro, assim. Então, era uma situação assim, era uma moça e um rapaz, e eles foram fazer uma matrícula de algum curso, alguma coisa assim, era uma situação administrativa. Quem seria a pessoa matriculada seria a moça. Então, a moça chegou lá, ao chegar lá, a moça e o moço, diante da administração, quem começou a falar foi o moço, e ele dizia, eu vim aqui fazer a inscrição da fulana, não sei o que, ela quer isso, ela quer aquilo, não sei o que tal. E a moça ficou ao lado dele, ouvindo o que ele estava falando, sem dizer uma palavra. E a pessoa que atendia, então olhava para o moço, que falava em nome da moça, ou para a moça, ou sei lá, como que a gente pode nomear isso. Intérprete. Isso, intérprete. No entanto, ela tinha suas faculdades ali de fala e etc e tal. Então, como olhar para essa situação, né? Como lidar com isso, né? Que foi isso um pouco que a gente conversou quando a gente ouviu essa história, né? E aí o que a gente concluiu, assim, enfim, que a gente pensou é que uma ideia seria justamente essa pessoa que está recebendo ali esse material, enfim, essa pessoa do administrativo, digamos assim, poderia dirigir a palavra a esta moça que estava sendo representada, digamos assim, por ele. Então, assim, então ano que vem você vai estudar aqui com a gente, você está animada, ou você trouxe tal documento, enfim, qualquer pergunta que chamasse esta pessoa para a conversa. Redirecionar a conversa para aquela pessoa que está diretamente envolvida. Vamos imaginar que, sei lá, essa moça talvez fosse a primeira vez que ela estivesse fazendo isso, ela talvez tivesse algum receio, alguma questão, levou a pessoa para acompanhá-la, para que desse um apoio, alguma coisa assim. Ok, acho que isso é uma experiência comum, a gente passa por isso mesmo, mas o exercício justamente é de você abrir um canal, né? Até que ponto você precisa então assumir esse lugar de fala, ao invés de ser um apoiador, né? Então, assim, é uma questão que muitas vezes você tira a oportunidade da pessoa de exercitar, de fazer aquele exercício, de se colocar, né? Numa situação em que ela julga difícil, talvez, alguma coisa assim, né? E assim, vejam, não é uma situação de nenhum tipo de abuso ou qualquer coisa assim, pelo contrário, é uma situação de uma ajuda, de um apoio, de um homem ou de um rapaz ajudando uma moça em um momento, enfim. Mas o que eu fiquei pensando disso também é quantas outras vezes ele fala por ela? Quantas outras vezes será que ele escolhe por ela? Será que isso também acontece mais, assim? Isso é uma coisa que eu fiquei me perguntando, sabe? E quantas outras vezes ela dá
passa a palavra dela, ela se deixa ser representada por outras pessoas, assim. Então, que reflexos que isso pode trazer para a vida dela, assim? E será que essas pessoas conseguem representá-la efetivamente? Dizer o que ela deseja, dizer o que ela quer e por onde ela quer andar, fazer as escolhas que ela faria? Então, assim, isso é um exercício mesmo de amadurecimento e tal. E que, né, eu acho que nesse sentido, estar acompanhada é um privilégio, tu ter alguém, mas ao mesmo tempo, até que ponto essa pessoa fomenta a tua autonomia, a tua independência, né? De você levar o teu próprio corpo e aí conduzir a tua própria vida, né? Então acho que isso é uma questão bem, bem grande. E também uma outra questão que me ocorreu é assim, essa questão não é propriamente, essa cena não é propriamente uma cena violenta, mas a gente sabe que o silenciamento, ele é um espectro, né? Então ele começa numa sutileza. Então, de repente, você tem essa moça numa outra cena, um pouco mais complexa do que essa, e você tem alguém intervindo e dizendo, não, ok, você pode aceitar isso, e a pessoa está desconfortável. Então, quer dizer, você percebe que tem um contínuo aí que pode ser construído e que pode desembocar numa cena de uma violência mais explícita, mais forte e tal. Então, não é uma situação tão banal, né? Não é uma questão tão... Que merece tanta invisibilidade, vamos dizer assim, né? E às vezes tu tem, por exemplo, uma situação onde aquela pessoa do administrativo pode ser o gatilho para a bola girar para outro lado. Então, por exemplo, se vocês duas são as pessoas que estão vindo e eu sou do administrativo, de repente, se a Nicole está falando, por exemplo, contando sobre o que a Bianca precisa, e eu viro para a Bianca e digo assim, o que você precisa? Ou o que você veio fazer aqui? Essa pessoa, provavelmente, a Bianca vai ter que falar. E aí ela vai aprender que ela tem voz. E talvez isso, não necessariamente, mas é uma possibilidade de que desperte nela a sensação de que ela sim é capaz. Porque ela vai falar e ela vai descobrir que se ela fala, ela consegue. Sim. Né? Então, às vezes, uma situação tão inocente como essa pode ser uma das formas mais poderosas de empoderamento da pessoa, porque justamente tu tá dando fala, tu tá dando espaço para aquela pessoa que a gente não sabe o contexto que vive e que às vezes não vive realmente oprimida em termos de existência, né, de espaço mesmo. A palavra que me vem é reconhecimento. É como se você reconhecesse que ela é uma pessoa e que ela é capaz, justamente, é responsável por si, tem os recursos necessários para responder por si mesma, né? Então, acho que essa ideia de reconhecimento, ela chega a ser chocante, porque você como assim, que existência é essa, né? Que está à mercê, então, dos desejos e quereres alheios, né? Então, quando você assume isso, você assume um trabalho. Não é necessariamente algo fácil ou confortável, mas é aquele processo de você tomar posse da sua própria vida e se conduzir, né? Então... Sem dúvida. Gente, muito obrigada. Foi sensacional. Muito obrigada. Ai, muito foi legal uma delícia. Muito legal mesmo. Tá? E não se esqueçam de espiar o Fala Frida, vou deixar aqui embaixo para vocês. E a gente tem os clubes de leitura também. A gente tem 2 clubes de leitura. Um sobre feminismo, que é mensal, um livro cada mês, um livro diferente, e o clube de leitura que discute o livro Mulheres que Correm com Lobos. Então, cada mês é um capítulo. Então, lá no site tem todas as informações para quem tiver interesse. É um convite, isso também é um convite para vir. Para quem mora aqui em Floripa, isso. não percam, gente, é sensacional e a gente se encontra lá. Então, porque eu participo de todos. Aliás, foi lá que nasceu esse vídeo.